Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma aula para vocês. O meu nome é Luciene e esse aqui é o NewsLab Webinars, um canal que procura disseminar conteúdo de saúde para você. Aqui nós estamos hoje com o Dr. Alexandre Carlos, ele é médico gastroenterologista, especializado em questões relacionadas ao sistema digestivo. E atualmente ele atua como médico coordenador do Centro de Diagnóstico em Gastroenterologia do Hospital das Clínicas, com um papel fundamental na pesquisa, ensino e assistência na área. Também faz parte do corpo clínico de renomados centros no Brasil, como o Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein, São Camilo Pompeia e Beneficência Portuguesa de São Paulo. Hoje o Dr. Alexandre aceitou o nosso convite para falar um pouco aqui para a gente sobre a doença inflamatória intestinal. Doutor Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui doando o seu tempo, seu conhecimento para este canal e para todo esse pessoal que vai assistir essa aula. Muito obrigada. Imagina, olá a todos, e eu que agradeço esse convite. Para mim é um prazer falar do que a gente gosta, então eu adoro compartilhar conhecimento. E hoje vamos falar um pouco sobre um tema que está super em alta, que é a doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal nada mais é do que um conjunto de duas doenças, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Como o próprio nome fala, são doenças multifatoriais que interagem fatores genéticos, ambientais, alterações de microbiota intestinal e, inclusive, de regulação imunológica da mucosa. É muito interessante o paciente, quando ele recebe esse diagnóstico de doença inflamatória intestinal, então ele coloca na internet e fica apavorado, porque sempre o que vai marcar são as piores coisas. Então, o paciente recebe esse diagnóstico de Crohn e retocolite e fica logo desesperado para saber qual seria o melhor tratamento, quando é que será a sua cirurgia, se essa paciente for uma mulher em idade fértil, se ela vai poder engravidar, se ela vai viver internada em um hospital, se vai conseguir trabalhar, se vai morrer e se vai ficar com bolsas de ostomia. Tudo isso, porque quando a gente coloca na internet doença inflamatória intestinal, vem muitas notícias a respeito e geralmente o que mais marca são as piores coisas. Então, o que a gente fala? Retocolite ulcerativa, como o próprio nome fala, é uma inflamação exclusiva do reto e ou cólon, que é o intestino grosso. Então, aí é um desenho esquemático do nosso intestino grosso, nosso cólon. E a retocolite ela pode vir de três formas. Na imagem da esquerda, quando ela acomete apenas o final, que é o reto. Na imagem do meio, quando ela acomete o lado esquerdo do cólon, que é uma colite esquerda, ou, nos casos mais graves, quando ela acomete todo o cólon, que é uma forma de pancolite. E a doença de Crohn, a gente brinca que é uma prima da retocolite, mas tem suas diferenças. E uma delas que o Crohn vai além do intestino grosso, podendo acometer também parte mais alta do trato gastrointestinal. A gente fala que o Crohn pode acometer qualquer região da boca até o ânus, inclusive. Então aqui é um exemplo de doença de Crohn e vários comportamentos diferentes. Então aqui na imagem esquerda, no vermelhinho, é quando acomete apenas ali o final do intestino médio, intestino delgado. Essa segunda foto, quando já pega o intestino grosso. Aqui na terceira, quando pega um parte do intestino médio, parte do intestino grosso. Mas pode acometer esôfago, estômago, pode acometer todas as regiões, pode acometer apenas a região perianal. Então olha só como o espectro é bem heterogêneo, e isso às vezes até dificulta o diagnóstico e de o médico lembrar que pode se tratar de uma doença de Crohn. A causa, infelizmente, ainda é desconhecida, é multifatorial. Então a gente sabe que existe uma predisposição genética, então geralmente, mas nem sempre, há casos na família também de retocolite ou doença de Crohn, um pouco da alteração da tua flora intestinal e eu acho que o mais responsável atualmente os fatores ambientais. O nosso mundo em que vivemos atualmente, o mundo urbanizado, o mundo industrializado, está fazendo com que ocorram algumas inflamações exacerbadas no nosso trato gastrointestinal e predisponha à doença inflamatória intestinal. Aqui, né, para vocês leigos não interessa muito, mas aqui é como a cascata inflamatória é complexa.
e por isso que também é difícil o tratamento. Então, não existe um remédio e um remédio para tratar a doença inflamatória. Então, existem vários, cada um com suas nuances, e isso é que dificulta um pouco. Então, como vocês podem, aqui um outro desenho mostrando a microbiota do lado esquerdo, a flora intestinal de um paciente, o intestino normal, e do lado direito, um paciente com doença inflamatória. Então, nesses pacientes, há um aumento da permeabilidade intestinal, o intestino fica mais frágil a alimentos que ingerimos e estes podem causar, algumas vezes, processos inflamatórios exacerbados. Esse gráfico é super interessante. Por quê? Doença inflamatória intestinal, há 30 anos, 40 anos atrás, falava-se apenas em países industrializados, tais como Estados Unidos, Canadá e parte da Europa Ocidental. De lá para cá, a gente tem observado o aumento exponencial de casos novos em todo o mundo. Então, em países asiáticos, em países da América Latina e, inclusive, no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, há 30, 40 anos atrás, quase não falávamos em doença de Crohn e retocolite no Nordeste, no Norte do nosso país. No Sul, Sudeste até tinha já alguns casos, provavelmente pela descendência europeia. E agora não, a gente tem visto casos em todas as partes do Brasil. E isso se deve, provavelmente, aos fatores ambientais ao qual todos estamos expostos atualmente. Então, tem várias hipóteses que podem propiciar a doença inflamatória intestinal. Aí são algumas. Alguns falam ao próprio tipo de parto, se for um parto vaginal, um parto cesariano, a dieta, então dieta rica em alimentos ultraprocessados, se a criança teve amamentação e por quanto tempo, a região que você vive, questão do sedentarismo, o estilo moderno, né, de cada vez mais estarmos expostos a fatores que não tínhamos no passado, fatores socioeconômicos, o estresse, o nível educacional, o nosso grau de equilíbrio da nossa microbiota, ela está em equilíbrio, que é a eubiose, está em desequilíbrio, infecções repetidas, tabagismo e até a poluição. Então, a gente respirando essas poeiras, se elas não seriam também causadoras e responsáveis por alguns tipos de doença inflamatória intestinal. O que é interessante, pega uma faixa etária jovem. Então, em 60% dos casos, a faixa etária acometida é dos 20 ao 40 anos. Ou seja, pacientes jovens, pacientes em idade reprodutiva, pacientes ativos do ponto de vista de trabalho. Né? Então, olha só como impacta essa população. Claro que pode ter desde recém-nascidos até a faixa mais idosa, mas a faixa mais acometida é essa. E é um quebra-cabeça para darmos o diagnóstico. Então, cada vez mais a gente tenta propagar o conhecimento da doença. Não é só no Brasil, tá, pessoal? Na América, na América do Norte, na Europa, também tem dificuldade de se dar o diagnóstico da doença inflamatória. E a gente fala que é um quebra-cabeça. É a junção de sintomas com alterações de exames laboratoriais, com alterações de exame de imagem, de exames endoscópicos, para tentarmos dar o diagnóstico de doença de Crohn e ou retocolite ulcerativa. Então, como se confirma o diagnóstico? Paciente com sintomas típicos, e aí exames de sangue alterado, exame endoscópico, aqui o principal é a colonoscopia, então aquele exame que a gente faz no intestino grosso, biópsias, e a junção disso aí, além de exames de imagem, podemos dar o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Quais são os sintomas mais típicos? É dor abdominal, uma diarreia que a gente chama de diarreia crônica, que conceitualmente a gente fala há mais de 2 meses. Geralmente essa diarreia vem acompanhada com sangue ou muco, que é aquela secreção esbranquiçada nas fezes, e tende a perder peso. Então, na maior parte dos pacientes, tem esse quadro. Eu coloquei aqui uma taxa de 80%. Em até 20% pode não ocorrer isso aí. E aí é quando dificulta e retarda mais ainda o diagnóstico. Então, pacientes com esses sintomas podem ter, em até metade dos casos, alterações, olha só, extraintestinais. Então, alteração de pele, alterações reumatológicas, alterações, inclusive, nos olhos, que está associada a um quadro intestinal. Então, se é um paciente que chega no meu consultório, uma faixa etária jovem,
tem esse quadro típico e tem manifestações intestinais, vai ser fácil para mim, Alexandre, dar o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Mas nem sempre é assim tão fácil. A gente fala que existem sinais de alerta para pensarmos em doença inflamatória intestinal. Então, são aqueles pacientes que têm fístulas perianais, que não cicatrizam ou que vêm e voltam. O que são fístulas? Fístulas são os orifícios que surgem ali, geralmente na região ali do bumbum, e drena secreção, pode ocorrer tanto em homem quanto em mulher. Alguns, né, desconhecem, falam que às vezes fala para o médico que seria um furúnculo, nem sempre é. Quando você tem um histórico na família de Crohn retocolite, já levanta uma bandeira, né, um alerta para pensarmos também em doença inflamatória no teu caso. Perda de peso inexplicada nos últimos tempos, dor abdominal crônica sem nenhuma causa e diarreias noturnas, aquela diarreia que faz você acordar de madrugada para ir ao banheiro. Então, essa diarreia é preocupante na maioria das vezes. De manifestações gastrointestinais, olha só que interessante. Então, pode ter alterações nos olhos, na boca, no pulmão, no fígado, nas articulações, nos vasos. Então, é uma doença inflamatória intestinal crônica, mas pelo processo inflamatório, a gente também vai encontrar alterações à distância. E existe, como é uma doença complexa, como eu mostrei para vocês, sintomas variados, com espectro heterogêneo, existem muitos erros que a gente vê na nossa prática clínica. Erros esses que, quando perduram por muito tempo, podem prejudicar o paciente, a qualidade de vida do paciente e, às vezes, trazer sequelas irreversíveis. Pacientes vão ser submetidos a inúmeros tratamentos cirúrgicos, a ponto, às vezes, de ter um intestino que a gente chama de intestino curto e ter que conviver com uma bolsa de colostomia, que nada mais é quando aquele intestino fica desviado para fora, por não ter mais intestino de tamanho que consigamos absorver os nutrientes. Então, quais são os erros que a gente encontra na prática clínica? Pacientes com diarreias crônicas e esse exame chama-se calprotectina fecal aumentada, apenas isso, e o colega já bateu o martelo que é Crohn ou retocolite. Paciente com alterações muito frustas no intestino, e o colega também já bateu o martelo como Crohn ou retocolite. Pacientes que têm história de diarreia e odor abdominal e não tem nenhum outro achado nos exames a não ser só na biópsia, também recebe o diagnóstico errado. E pacientes com alterações laboratoriais, aqui é uma coisa bem específica, um ASCA positivo, já taxar o paciente como Crohn ou retocolite. Então, isso são coisas bem específicas que, principalmente, o gastroenterologista tem que saber e todo gastroenterologista, não só o especialista na doença inflamatória intestinal. O paciente chega na nossa consulta muito sintomático, desesperado, com perda de peso, com sangue nas fezes, com dor, com diarreia. Tá? Então a gente precisa tratar esse paciente mais rápido e adequadamente precoce, para que o paciente já fique bem. Então, nossa primeira meta de tratamento é deixar o paciente bem, que a gente usa esse termo remissão clínica. Quem é paciente com doença inflamatória intestinal logo aprende esse termo remissão, é o sonho deles, né? Falar que está em remissão. Então, remissão clínica é quando o paciente está sem sintomas. Depois disso, a gente vai para o segundo alvo, que é normalizar aqueles exames que estão alterados. É melhorar as provas de inflamação, é melhorar o perfil vitamínico. Depois, normalizarmos os exames radiológicos. Depois, normalizarmos a endoscopia, quer seja alta, quer seja baixa. E, por fim, na biópsia, não termos mais nenhum grau de inflamação. Isso nem sempre é fácil, mas isso é uma forma de tentarmos tratarmos adequadamente o paciente. Qual o grande erro que ainda temos até hoje, mas é um erro do passado? É apenas ficarmos satisfeitos como médico desse primeiro alvo. Então, ótimo, eu quero que o paciente melhore o mais rápido possível, mas eu preciso atingir todos esses outros alvos para o paciente ficar bem, para o paciente não ter complicações, não ter internações nem cirurgias
e ter uma qualidade de vida normal. Era um erro muito frequente. A gente dava uma medicação, o paciente melhora dos sintomas, o paciente volta no retorno, tá ótimo, eu tirava as medicações. O que é que eu falei para vocês no primeiro slide? É uma doença inflamatória crônica que até hoje ainda não conseguimos a cura. Então, o paciente, grande maioria das vezes, vai precisar de tomar medicação pelo resto da vida, mas medicação essa com o intuito de te deixar em remissão e você ter uma vida absolutamente normal. Quais outros erros na prática clínica? Então, isso baseado nos alvos terapêuticos, tratarmos apenas os sintomas. A gente trata, obviamente, para melhorar os sintomas, mas vamos atrás depois de outros alvos. Usar corticoides por tempo prolongado. Eu falei para vocês que é um processo inflamatório crônico e o corticoide é uma boa droga para qualquer tipo de inflamação. Mas o corticoide a longo prazo não é legal. A gente fala que corticoide, quando passa de 2 meses, começa a dar inúmeros malefícios e numa balança de risco-benefício, o risco começa a ser maior que o benefício. Então, a gente realmente, o paciente está muito sintomático, a gente dá corticoide no início, o paciente ficou bem, a gente vai ter que trocar a medicação para alguma outra para poupar o uso desse corticoide. Infelizmente, muitos colegas que não estão habituados ficam usando corticoides por muito tempo e isso é prejudicial para o paciente. Outros especialistas desconhecem a associação de alterações intestinais com manifestações extraintestinais. Então, às vezes, o paciente nem tem dor e diarreia importante e vai no oftalmologista por um olho vermelho. O oftalmologista precisa saber que alguns tipos de olho vermelho podem estar associados com Crohn retocolite e investigar o paciente e, às vezes, encaminhar para o gastroenterologista. É um paciente que, às vezes, vai por uma dor na região lombar ou uma dor articular e vai no reumatologista. O reumatologista tem que lembrar disso aí. E assim também vai no pneumo, vai no dermatologista. Então, todas as outras especialidades, como clínicas, precisam saber que a doença inflamatória intestinal também tem relações com manifestações extraintestinais. E um outro, isso aí eu acho que é um erro não só para a doença inflamatória, mas qualquer doença, é ignorar as queixas do paciente. Por que eu falo que ignorar? Existem algumas queixas subjetivas, que é difícil realmente, mas que já está bem comprovado na doença inflamatória intestinal. Qual a principal delas? Fadiga, cansaço, né? Às vezes a gente brinca que é preguiça. Não. Essa doença inflamatória intestinal não sabemos ainda a causa concreta, às vezes geralmente é multifatorial, mas pacientes podem evoluir com uma fadiga intensa, tá? Então, se o paciente vem se queixando de fadigas sem nenhuma outra causa plausível, tem que respeitar, tentar melhorar essa queixa do paciente. Como deve ser o acompanhamento? Eu falei para vocês que é uma doença crônica, então o paciente nunca vai ter alta no nosso consultório. Quando os pacientes estão ainda com a doença em atividade, eu sugiro consultas mais recentes a cada 3, 4 meses, até a gente conseguir que o paciente fique em remissão. Entrou em remissão, a gente consegue vê-lo a cada 6 meses, em alguns casos bem mais leves, até uma vez por ano. Fazer exames laboratoriais sempre, e isso eu falo muito com o paciente. É normal de nós, seres humanos, estamos ficando bom, a gente para de tomar medicação, a gente perde o segmento, e isso na doença inflamatória em particular é interessante. Por quê? Porque às vezes a gente só tem inflamação lá, endoscopicamente falando, e o paciente não tem sintomas ainda. Se a gente não detecta essa inflamação ainda pequena e não tratarmos a tempo, daqui a um tempo o paciente vai ter sintomas. Então a gente fala que a gente se antecipa ao paciente ter os sintomas e já trata. Então, o paciente que está sem sintomas na minha frente, mas já tem uma proteína C reativa, que é um exame de sangue alterado, um exame de fezes, que é a calprotectina aumentada, traz uma colonoscopia com inflamação, eu tenho que tratá-lo, mesmo o paciente estando zerado de sintomas. Então, isso a gente fala muito para o paciente, que eles tendem a começar a relaxar quando vão ficando sem sintomas. Exames de imagem, a gente pede de tempos em tempos, aqui após 6 a 9 meses do início do tratamento, mas quando eles ficam bem, a gente pede em média 2 a 3 anos, não muito, com muita frequência, se o paciente está em remissão, porque a imagem tem radiação,
a colônia é exame invasivo e não é tão legal assim de ser feito tão rotineiramente. Então, esse seria mais ou menos o nosso cronograma de como acompanharmos um paciente com doença inflamatória intestinal. No passado, aqui à esquerda, tínhamos pouquíssimos medicamentos, um deles era apenas o corticoide, que a gente atualmente utiliza em casos apenas ativos, e depois a gente poupa. Uma medicação bem antiga, mas que usamos até hoje, que é a sulfasalazina e cirurgias. E atualmente temos evoluído muito, então nosso leque de tratamento tem aumentado, nosso melhor conhecimento do inflamatório está fazendo os pacientes viverem melhor, e com isso até diminuindo o número de cirurgias desnecessárias, tanto por entendermos mais a doença e tanto pelos melhores medicamentos que têm surgido cada vez mais. Qual o melhor tratamento da inflamatória? Então, coloquei uma bola, né? A gente não sabe, tá? Não existe ainda o melhor tratamento da doença inflamatória intestinal. Então, existem vários tratamentos, cada paciente vai reagir de uma forma diferente, por isso, o médico que te cuida tem que ser um médico experiente na doença inflamatória para tentar, no teu caso, ver qual a melhor medicação. Existem vários fatores, aí eu estou enumerando 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fatores que eu tenho que ter na minha cabeça. Quando você chega para mim, eu tenho que colocar e ponderar cada um desses para indicar a melhor medicação no teu caso. Pacientes que têm retocolite ulcerativa podem utilizar qualquer um desses medicamentos, que aí estão de formas coloridas. O primeiro tratamento é o da esquerda, aminosalicilatos, são excelentes drogas, são orais ou via retal, resolve na maior parte das vezes, o paciente não vai ficando bem, a gente vai pulando aqui, usando corticoides quando muito sintomáticos, usando outras classes de medicamento. Em último caso, vai necessitar sim de um tratamento cirúrgico. Aqui são medicações, quem tem retocolite sabe o que eu estou falando, utilizam muitas, são várias medicações do mercado, tá? E existem algumas diferenças, mas são excelentes drogas e tem a grande vantagem não alterar a imunidade. Drogas que eu falo a partir de não resolver com aminosalicilatos já são medicações que interferem um pouco na imunidade, mas paciência, eu preciso que você fique bem, mesmo com um pouco de imunidade mais baixa. Existem os tratamentos novos na retocolite, que a gente chama de terapias biológicas, são medicações que são de formas injetáveis, ou na veia, ou no subcutâneo, então aí estão algumas terapias biológicas. Como eu falei anteriormente, não existe nenhuma melhor que a outra, algumas têm acesso só no privado, e outras a gente consegue pegar pelo SUS, e é uma balança que a gente coloca, pensa naquele paciente, cada paciente é um paciente diferente e qual seria a melhor medicação no seu caso. Existem outras moléculas também novas, são as mais recentes, que essas são de uso oral, também utilizadas na retocolite e também a primeira delas, inclusive, já tendo acesso no SUS naqueles pacientes que não conseguem ter acesso à medicina privada. Tratamento da doença de Crohn é parecido, então eu falei desde o início que o Crohn é um primo da retocolite, mas tem umas peculiaridades. Então o tratamento da doença de Crohn é parecido. Aqui, o que temos mudado atualmente, essa linha da esquerda, laranja aí, aminosalicilatos. Praticamente não utilizamos mais para a doença de Crohn, diferente da retocolite ulcerativa. A gente tem visto que os aminosalicilatos não alteram a história natural, ou seja, pacientes usando aminosalicilatos vão complicar mesmo tomando a medicação. Então, sabendo disso, a gente já usa do corticoide para a direita outras medicações a fim de deixar o paciente bem. Tem pacientes de Crohn usando aminosalicilato? Tem, mas geralmente de forma associada, usando qualquer uma dessas outras medicações à direita. Também, do mesmo jeito da retocolite, temos as terapias biológicas, quase todas semelhantes, com algumas pequenas diferenças, também de acesso no SUS, algumas delas, e as outras todas na medicina privada. Cirurgia é uma pergunta que se faz muito. São doenças inflamatórias crônicas e a gente tenta, né, de uma forma mais precoce, tratar adequadamente, mas, infelizmente, não conseguimos a remissão em 100% dos casos. Então, aí mostra taxas
que a gente consegue, em pacientes que têm retocolite ulcerativa, um quarto desses pacientes podem necessitar de uma cirurgia ao longo da vida. Na doença de Crohn, essa taxa já é um pouco maior. A gente fala em 50 a 60% dos pacientes que têm Crohn vão precisar de pelo menos uma cirurgia ao longo da vida. Mas que essa cirurgia seja bem adequada, bem num tempo que a gente chama eletivo, uma cirurgia programada, não seja uma cirurgia de urgência, e com o paciente menos inflamado possível. Dessa forma, tem tudo para ir bem e o paciente entrar em remissão com a ajuda do tratamento cirúrgico. Aí são várias modalidades. A cirurgia depende muito do acometimento da doença inflamatória intestinal. Ou vai tirar um pedaço do cólon direito, do cólon esquerdo, de todo o cólon, de parte do intestino delgado. Então aí depende de cada um. Ostomias. O que é ostomia? Na verdade, o termo ostomia significa qualquer derivação que a gente tem do nosso trato, das nossas vísceras, para o meio externo. Quando a gente fala do trato gastrointestinal, temos as gastrostomias, jejunostomias, iliostomias e colostomias. Na doença inflamatória intestinal, as mais comuns vão ser a iliostomia, quando a gente avalia o ilho, que é um intestino médio, ou colostomia, quando é o cólon. Essas ostomias parecem feio, né, pessoal? Assusta. Algumas vezes elas são temporárias, algumas vezes elas são definitivas. Geralmente o tratamento dela é de exclusão. É quando a gente consegue, a gente exaure tudo que a gente tem de medicamentos e não resolve. E em alguns casos precisa sim ir para ostomias, tá? Mas de antemão, não é o fim do mundo. Assusta, assusta, mas se você for perguntar, tem muitos pacientes que tinham uma qualidade de vida tão ruim, qualidade de vida péssima, e que melhoraram muito depois da ostomia. Mas, obviamente, não é um alvo que a gente quer para nenhum paciente. Então, são situações de exceção que vão necessitar de uma ostomia definitiva. Perguntam-se muito sobre terapias alternativas. E aí na internet está chovendo de informações, infelizmente algumas fake news. Então temos que ter muito cuidado com o que divulgam aí nas internets, é o que mais dá audiência. Precisamos sempre ver medicina baseada em evidência. São trabalhos, são estudos controlados, mostrando se realmente resolve ou não. Nem tudo que melhora o ratinho vai melhorar o ser humano. Tá? Então tenham cuidado disso aí. E não é estudos com 1, 2 pacientes, são estudos com pacientes bem controlados, com rigor estatístico bom. O que é que eu tenho de presente para vocês? Existem algumas terapias alternativas que parecem ser adjuvantes como anti-inflamatórios intestinais? Existem. Tá? O próprio aloe vera, a cúrcuma, trabalhos com você gerenciar melhor o estresse através de meditação, de yoga, tá? O uso de probióticos, em alguns casos, para melhorar o desequilíbrio e isso melhorar a tua imunidade. De vermelho, deixa apenas a ozonoterapia, foi tão em voga aqui em pleno Covid, tá? Os trabalhos não mostram tanta evidência assim a favor da ozonoterapia na doença inflamatória intestinal. Alexandre, você concorda com essas terapias? Olha, concordo como terapia adjuvante. Eu não concordo o paciente tirar uma medicação e só usar isso aí, porque mais cedo ou mais tarde vai complicar, tá? Então, deixo essa mensagem muito importante para vocês. Muitas dessas medicações diminuem a imunidade. E a gente sabe que existem muitas vacinas atualmente que são com vírus vivos, vírus atenuado. Então temos que ter cuidado. Aqui são as vacinas atenuadas que, se o paciente já está usando medicações que baixam a imunidade, tem que conversar com o médico. Então são vacinas que, em vigência dessas medicações, o paciente não pode utilizar. Então, da tuberculose, rotavírus, do sarampo, a vacina oral da poliomielite, febre amarela, a varicela zoster e dengue. Então, são vacinas que, antes de você tomá-las, converse com teu médico. E eu falei muito para vocês, né, que acomete muita faixa etária jovem, dos 20 a 40 anos. Então, quando pega uma mulher, ela fica desesperada. Será que ela vai poder ter filho? Será que ela vai poder construir uma família? E aí vem essas perguntas. Será que as medicações farão mal ao bebê? Vai poder amamentar? Será que o filho dela vai ter doença de Crohn? Então, isso é natural. Cabe a você tranquilizá-las,
conversar com o obstetra ou ginecologista, e já existem inúmeros trabalhos na doença inflamatória. Então, já tranquilizando vocês mulheres em idade fértil, a gente fala que o ideal é que vocês engravidem quando estiver sob controle da doença, quando a doença estiver em remissão. Porque quando ela está em atividade, existe um risco, sim, de parto prematuro, de abortamento. O melhor é que você esteja em remissão. E uma notícia boa: quase todas as medicações que vocês utilizam para a doença inflamatória intestinal devem ser mantidas, com exceção de algumas poucas. Então, eu sugiro, vai querer engravidar ou está grávida, conversa com o teu gastroenterologista para ele discutir isso aí e se vai precisar realmente suspender alguma medicação. Então, você está tomando terapia biológica, existem alguns cuidados adicionais, isso a gente conversa muito com o pediatra, que ao nascer, aquelas vacinas, como eu falei, de vacinas vivas não vão poder ser utilizadas, vai ter que postergar por mais um tempo. Vacinas inativas, vamos seguir o calendário vacinal. Uma outra pergunta, né, aquele sentimento de culpa, o pai ou a mãe tem retocolite Crohn, e aí, vai passar para o filho? Então, tem trabalhos mostrando que a chance de você passar para o filho é de até 10%, então as taxas até variam um pouco menos, de 3 a 8, mas, óbvio, se é o pai e a mãe com doença inflamatória, isso potencializa e a chance é um pouco maior, em torno de 30%. O que a gente fala? Que o ideal é uma abordagem multidisciplinar na doença inflamatória e, especialmente, também quando a gente fala da gestação. Então, é preciso ter um psicólogo, um nutricionista, um psiquiatra, em algumas situações, o gastroenterologista, para todos os casos da doença inflamatória intestinal. Quando a gente fala de gravidez, aí entra o obstetra e o neonatologista, todos falando a mesma língua, para que o paciente e sua cria fique muito bem. Existe um exame de fezes que é muito bem falado, um exame relativamente novo, que é um exame que quem tem doença inflamatória vai se habituar a utilizá-lo de tempo em tempo. É uma boa ferramenta para avaliarmos diarreia crônica. Ela está aumentada quando a doença está ativa, ela está normal quando a doença está em remissão. É não invasivo, porque é apenas uma amostra de fezes. E existem outras alterações que também podem levar a calprotectina, porque eu mostro isso aqui, porque às vezes o paciente está bem da doença inflamatória, me liga desesperado porque tem a calprotectina aumentada, mas às vezes outras condições podem aumentar que não a recaída da doença inflamatória intestinal. Aqui, um ponto interessante para quem é do SUS, agora em abril já foi publicada a portaria que aprovou o uso da calprotectina fecal no SUS, então em breve todos os serviços do SUS vão estar disponibilizando, e é uma boa ferramenta não invasiva, a gente vai poupar a colonoscopia em muitos cenários para o paciente. Então, a gente fala que a jornada de quem tem doença inflamatória é uma jornada tortuosa, uma jornada sinuosa, tá? Por inúmeras vertentes que surgem, né? Então, a gente fala as incertezas. É uma doença crônica, eu vou ter cirurgia, eu vou fazer cirurgia, eu vou ter ostomia, eu vou ficar internado, quando eu vou ficar internado. Angústias inúmeras e, no início, muitas medicações, porque a gente precisa que você fique bem para depois a gente começar a diminuir. O que é que eu falo? Confia no teu médico, isso é muito importante. O tratamento vai ser individualizado, então se você tem Crohn, sua vizinha também, provavelmente seu tratamento vai ser um pouco diferente da sua vizinha, e não vai ser a outra vai estar melhor por isso. Uma boa adesão ao tratamento, isso é importantíssimo da parte do paciente. Com isso, tentar chegar no fim, que seria a completa remissão, e aí você ter uma qualidade de vida absolutamente normal. Então, o que eu tenho de considerações finais para vocês? A doença inflamatória intestinal é uma doença crônica, mas é uma doença que está aumentando em todo o mundo. Então, a gente precisa estar atento. Nós, a comunidade científica, e o próprio paciente, o leigo, também saber que existe essa doença. A causa, por que se dá isso, ainda é muito complexo, a gente não tem uma causa concreta, mas sabe que o espectro é heterogêneo. Tem paciente que só tem diarreia, tem paciente que tem diarreia com sangue, tem paciente que só tem perda de peso, e isso às vezes confunde a cabeça do médico, então ele precisa estar aberto a todos esses horizontes para tentar suspeitar da doença inflamatória intestinal. Nem sempre o diagnóstico é fácil, porque é aquele quebra-cabeça que eu falei bem no início, e o tratamento é variado. Mas qual é o mais importante?
é que seja o adequado e, quanto mais precoce, menor chance de sequelas para o paciente. Então, para finalizar, eu brinco que a gente ganha um filho ou uma filha, nosso paciente, por ser uma doença crônica, e o foco e motivo de estudarmos mais e mais, a gente sabe que cada vez mais a medicina está mudando dia após dia, né? Talvez a aula que eu dei hoje, daqui a um tempo, já tenha mais novidades, será sempre a melhora do bem-estar do paciente. Então, é isso que eu tinha para vocês. Óbvio, o assunto é extenso, é complexo, mas eu tentei sumarizar e deixar de uma forma mais leve para vocês. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, doutor. Nós que agradecemos por esclarecer tantos pontos importantes, né, para nós. Com certeza é um assunto muito vasto, né? Vamos deixar depois os contatos do doutor para você que tiver alguma dúvida e queira procurá-lo, né? Somos nós quem agradecemos imensamente. Acredito que é um trabalho árduo, né? Cada vez mais sintomas diferentes. A gente tem aí cada dia mais um ambiente diferente, sintomas diferentes, doenças diferentes, e o doutor tem que estar ali investigando. E sorte de que pode ser chamado de seu filho, né? Foi muito bonito ouvir isso de um médico, né? Que escutar a queixa do paciente é o motivo principal seu, e ser considerado como um filho, com certeza, nos dias de hoje é uma dádiva. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Muito obrigada, tá? Por estar aqui doando esse conhecimento para nós. Imagina, eu que agradeço mais uma vez.